Olá, muito boa noite. Mais uma edição do CJC News começando. E você sabe, tem dias que a gente vem com muitas notícias, tem outras que a gente escolhe um assunto e mergulha nesse assunto. Você já deve ter visto algumas informações já há algum tempo nas mídias, internet, na TV também, de grandes empresas que estão passando por um sufoco. Não está tendo dinheiro, além dos golpes que muitos sócios, às vezes, atuam, né, dentro da instituição, e aí elas vão pedir o quê? A recuperação judicial. Um dos últimos que a gente tem levantado muito esse termo são as lojas americanas aqui no Brasil, que está passando por uma revolução aí judicial por conta de desvios e tantos problemas financeiros, burocráticos, judiciais. Por isso a gente vai conversar sobre isso. Você que tem uma pequena ou média empresa, você que é funcionário de uma empresa e corre o risco dela solicitar recuperação judicial. O que vai viver depois que isso vir à tona? Como vai ficar a sua vida, seu emprego? Por isso a gente vai tratar desse assunto. Eu estou com um advogado aqui presente, é o Herbert César, está aqui comigo hoje. Bem-vindo. Obrigado. Primeira vez aqui no News e a gente vai discutir sobre esse assunto. Antes da gente começar o nosso papo, tem uma reportagem sobre as grandes empresas que já pediram essa recuperação judicial. Rodou. Um levantamento mostrou que mais de 4.000 empresas estavam em recuperação judicial no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 3,9% em relação ao trimestre anterior. Depois de um 2023 marcado por crises em gigantes como Americanas, 123 Milhas e Starbucks, mais uma vez, nomes bem conhecidos fazem parte da lista de 2024. A primeira do ano foi a Gol Linhas Aéreas. A companhia, na verdade, está em reestruturação financeira nos Estados Unidos, mas é um processo semelhante à recuperação judicial no Brasil. No território nacional entram nomes como a Polishop, Odebrecht Engenharia e Construção, Casa do Pão de Queijo e Tok Stock. Tá aí, tem várias lojas dessas que a gente viu na reportagem, Herbert, que estão fechando, né? Existiam, por exemplo, essa Tok Stock, né? Tinham algumas lojas no Rio e algumas já estão fechadas. É um processo que faz parte desse momento que as empresas estão vivendo. Mas antes da gente iniciar falando dos casos, o que é uma recuperação judicial? Bom, a recuperação judicial ela deve ser entendida como um meio de reestruturação financeira da empresa. Né? Muitas empresas hoje, quando passam por momentos de dificuldade, elas buscam formas e meios de poder se restabelecerem. Então, a recuperação judicial ela vem como um mecanismo, né, de trazer elementos aos credores, aqueles que já possuem ali créditos com a empresa, da empresa demonstrar tanto para o seu credor como para a sociedade que ela está se organizando internamente para poder honrar com seus compromissos e, além de honrar os seus compromissos, permanecer com as suas atividades. Né? Porque um dos critérios da recuperação judicial é a empresa apresentar uma forma de quitar os seus débitos e permanecer com as suas atividades em andamento. Né? Porque senão não teria, a recuperação ela não alcançaria o seu objetivo, que é justamente recuperar aquela empresa que, no momento delicado, está passando por um momento de dificuldade. Que você pontuou dos credores, né? Existem aí duas realidades. A sociedade são os clientes daquela loja e quem que seriam esses credores? Os credores a gente pode entender como aqueles fornecedores, né? Aqueles que fornecem os insumos, que fornecem outros meios no qual a empresa necessita para sua atividade fim. Entregou a empresa, mas ainda não recebeu por aquela entrega. Exatamente. E aí ele está esperando o pagamento. Isso, exatamente. Né? Então, o que a recuperação judicial traz para esse credor? Né? Ela traz um plano no qual a empresa ela demonstra aquele credor, aquele grupo de credores, né, como que ela pretende pagar aquele débito. Então, certo. Na realidade, ela traz para o credor uma relação de confiança. Olha, eu possuo um débito com você, neste momento eu não consigo quitá-lo, né, mas também se eu encerrar a minha atividade... Aí eu não vou te pagar nada. Vou te pagar. Então, o que nós vamos fazer aqui numa relação de confiança perante o judiciário? Eu vou apresentar um plano no qual você vai estar incluso com um cronograma de pagamento,
você continua me fornecendo esses insumos para eu continuar a minha atividade empresarial e, durante esse período que você está me fornecendo, daqui para frente eu vou te pagar. E esse débito que está para trás, na recuperação judicial, eu vou te demonstrar como vai ser feito esse pagamento. Okay. Então, acaba sendo uma relação de confiança e de sustentabilidade dessa empresa no mercado. Mas se esse credor, ou por exemplo, esse fornecedor não aceitar isso? Bom, se o credor não aceitar, o credor ele tem as formas de realizar as suas cobranças, né? O credor ele vai ajuizar uma ação provavelmente de cobrança, uma ação de execução, aí depende da forma que eles elaboram ali a relação comercial deles. E a empresa sendo citada, vamos dar um exemplo, você é o credor da minha empresa, né? Eu possuo um débito com você e não conversei com você nada ainda a respeito de recuperação judicial. A dívida está atrasada aí há 6 meses. Atrasada. Você pega as notas fiscais que nós temos em aberto e você vai ajuizar uma execução. Certo. Perfeito. Nesse período, eu ingresso com uma recuperação judicial. Então, eu já tenho ciência que existe essa ação de execução em andamento. No meu plano de recuperação, eu vou comunicar ao juízo a existência dessa execução e o juiz, ao receber o meu plano de recuperação judicial, ele suspende essa execução. Então, o credor ele vai ser chamado na recuperação judicial para conhecer o meu plano de pagamento e lá na recuperação ele vai se manifestar se ele concorda ou não, assim como os demais credores também. Então, ele acaba se tornando uma vítima do processo, porque ele também quer esse dinheiro naquele momento e vai ter que esperar, não tem para onde correr. Exatamente. Por isso que nas relações empresariais, né, além da recuperação judicial, e isso eu oriento para os meus clientes, tanto aqueles que estão pelo lado do credor, como aquele que está passando por um momento de dificuldade, de tentar, de alguma maneira, uma conciliação. Sim. Né? Porque, por um lado, eu tenho um credor que ele vai ajuizar um processo, ele vai buscar os direitos dele, vai ter custos. Tem a morosidade do judiciário também, que a gente sabe que às vezes não é muito célere. E, por outro lado, eu tenho um cliente que está devendo e que ele quer se reestruturar e que ele quer pagar. Sim. Então, às vezes, a gente trabalhar com os dois lados, vamos dizer assim, cedendo um pouco, né? Olha, eu te devo 10 mil, mas, cara, eu posso te pagar esses 10 mil aqui em algumas parcelas, tira os juros, tira uma correção, que aí você não fica, como você falou, vítima desse processo. Né? A gente consegue se organizar, tanto pelo lado do credor como pelo lado da empresa, com soluções mais ágeis e, às vezes, menos custosas do que um processo judicial. Porque se ele chegar lá na frente e falar assim, olha, eu não aceito, eu não concordo com essa recuperação judicial dessa maneira, eu não posso esperar até tanto tempo para conseguir receber o que é meu por direito. O que pode acontecer com esse pedido de recuperação judicial da empresa? Isso. A recuperação judicial, ela também não é algo que é impositiva aos credores. Certo. Né? Num primeiro momento, o juiz ele recebe o pedido de recuperação judicial. Ele analisa se aquele pedido de recuperação judicial, num primeiro momento, preenche os requisitos previstos na lei. Ele verificando que, a princípio, atende os requisitos, ele solicita que a empresa apresente o seu plano de recuperação. No momento que a empresa apresenta o seu plano de recuperação, todos os credores que ela relaciona naquela lista, eles são citados a se manifestarem no processo de recuperação judicial. Existe uma assembleia para votar esse plano de recuperação. E aí é o momento que todos os credores vão ter ciência daquele pedido e da maneira desse plano de recuperação da empresa. Então, os credores precisam aprovar. Porque também, se os credores não aprovar, não existe uma imposição legal. Entendi. Que determine que todos aceitem. Agora, a gente estava conversando antes do início aqui do programa. Sim. A gente vê sempre grandes empresas na mídia falando dessa recuperação judicial. Na reportagem a gente viu Tokstok,
a Gol, né, que começou agora, Lojas Americanas, mas a gente teve outros já na história. E a Oi, né, em 2016. A Oi foi praticamente a pioneira nesse pedido de recuperação judicial. Exatamente. Aí a gente percebe que são grandes empresas, mas na reportagem a gente viu aí milhares que estão entrando com esse recurso só nesse ano de 2024. Qualquer microempresa pode fazer essa requisição? Sim, existe essa barreira que os empresários, né, até pelo que é noticiado em grande parte na mídia, né, só de trazer o nome de grandes empresas, então isso assusta os empresários em trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? Então, a recuperação judicial ela pode ser requerida por microempresas, empresas de pequeno porte, exceto os MEIs, né? E ela é uma ferramenta totalmente viável para a reestruturação do negócio. O problema é que nós temos, como passou na reportagem, 4 mil pedidos, né, somente esse ano. Mas, assim, nós temos um universo de empresas hoje com muitas dívidas. Sim. Mas, infelizmente, o empresário, quando ele está com a dívida, qual é o primeiro pensamento dele? Eu vou juntar ao banco, né, tentar fazer um refinanciamento de uma dívida, conseguir um empréstimo. Para conseguir sobrar alguma coisa no mês. Então, na realidade, o que ele faz? Ele vira uma bola de neve. Que ele busca uma solução que, na maioria das vezes, não é a melhor solução. É basicamente o que, às vezes, a gente faz na nossa vida pessoal. Né? Agora, o que é necessário para uma empresa fazer esse pedido, né? Entrar com esse processo, assim, tá com muita dívida, tá, mas quanto tem que ser a dívida? Qual é as regras, né, para ver se a empresa tem esse direito de fazer uma recuperação judicial? Bom, tirando os microempresas, né, a gente já precisa... Aquele microempreendedor individual, esse não. Individual, não. Então, a gente tem que analisar o seguinte, hoje qualquer empresa pode, né? Questão, não existe um valor mínimo de dívida para a empresa poder pedir a recuperação judicial. Na realidade, o que a empresa precisa demonstrar é que o que ela possui hoje, né, de faturamento, vamos dizer assim, de vida ativa financeira, já não comporta mais honrar com os seus compromissos sem destabilizar ali a manutenção da empresa. Então, no primeiro momento, a empresa, o ideal é que procure um profissional especializado no assunto. Qual é esse profissional? Um advogado, né, com expertise em direito empresarial. Não é tão fácil de achar, ou é? Por ser um processo, não é que não seja fácil, mas é um processo que tramita. Por exemplo, se for uma empresa aqui em Jacarepaguá, vai tramitar na vara empresarial no centro do Rio. Né? Em outras comarcas do estado, vão tramitar numa vara civil comum. É que a gente vê tantas divulgações de advogados de causas de família, consumidor, trabalhista, que eu não falo assim, nossa, empresarial, esse daí é mais difícil, é mais caro, eu não vou encontrar tão fácil. E um detalhe que o senhor falou, a expertise, porque o cara pode ser, mas não ter toda a habilidade, porque isso é conquistado com o tempo, né? Exatamente. Então, assim, o ideal é que procure um advogado especializado na área empresarial, né, que junto com a empresa, junto com o contador, é muito importante o papel do contador nesse processo, né? Porque a gente possui ali outros tipos de dívidas trabalhistas, dívidas fiscais. Então, no primeiro momento, é necessário fazer uma auditoria na empresa para se levantar todos os créditos, todos os débitos, porque a gente precisa demonstrar para o juiz, na realidade, que a empresa, naquele momento, ela não está querendo dar um calote nos seus credores. Sim, sim. Né? Porque eu já fui procurado por empresas, não, doutor, a gente precisa de fomentar o caixa aqui, então vamos, né, trabalhar, tentar uma recuperação judicial que a gente segura esse dinheiro. Não, tem critérios. Então, eu preciso fazer uma demonstração ativo e passivo que eu demonstre para o juiz, olha, eu não estou aqui utilizando da recuperação judicial como um instrumento de uma ferramenta para eu me capitalizar. Não, pelo contrário. Eu vou entrar com a recuperação judicial, porque eu não preciso pagar esses fornecedores e o dinheiro vai ficar todo comigo e eu consigo crescer Exatamente. a empresa. Não é isso. Não é isso. Não vou utilizar isso como capital de giro. Né? Na realidade, eu vou fazer o quê? Eu preciso demonstrar para o juízo,
né, através de planilhas, através de relação de credores, que eu preciso, naquele momento, estabilizar a minha empresa. Então, vou demonstrar para o juiz o ativo, o passivo, em paralelo com uma assessoria contábil de planejamento, vou fazer o quê? Olha, eu tenho X de dívida, X de ativo. Nesse momento, se eu conseguir suspender essas cobranças, vai sobrar isso. Com isso, eu vou aplicar investimento na minha empresa, de repente aumentar o meu estoque, aumentar minha equipe de vendas para poder, dentro de uma projeção, eu vender mais, no qual vai me trazer um retorno que eu consiga manter as minhas dívidas mensais em dia, meus compromissos mensais em dia, e que ainda vai sobrar para que eu cubra o meu compromisso junto à recuperação judicial. Lembrando que essa recuperação, para acontecer, ela precisa parar com todos os atrasados, ficam ali na guarda, né? E tudo, a partir daquele momento, vai sendo pago em dia. Exatamente. Senão vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Não adianta nada. Aí demonstra a ausência de planejamento. Okay. Então, a probabilidade desse plano de recuperação ser aprovado é muito difícil. A gente tem alguns exemplos, né? Na reportagem aqui o senhor falou também da Oi, que foi a que começou, mas tiveram três aqui que eu quero destacar, que pediram a recuperação judicial em 2018, que foi a Avianca Brasil, que é uma operadora de viagem, né, de aviação, Editora Abril, que é a editora que tem a revista Veja, que é uma revista muito conhecida, e também a Saraiva, que é uma papelaria, né, uma loja de livros também. As três pediram a recuperação judicial em 2018. E foi um período que tiveram algumas realidades no Brasil, né, que movimentaram muito. Uma delas foi o desenrolar na época da Lava Jato com a prisão do presidente Lula, né? Esse processo, né, de instabilidade gera tantas decorrências nas empresas assim? Gera porque o mundo empresarial, ele sofre as interferências, né, do mercado. Então, quando nós temos ações de instabilidade política, isso afeta diretamente o mercado, né? Então, nós temos uma interferência no dólar, né? Nós temos interferência nas importações, nas exportações. Então, todo o cenário que traz uma política envolvida de forma negativa, né? Você imagina, por exemplo, um cliente hoje, uma empresa, hoje ela faz uma cotação de um produto que ela precisa vender no Brasil, mas que ela traz uma peça do exterior. Então, hoje ela vai fazer uma cotação a um valor com dólar a R$5. Acontece uma instabilidade como essa, um processo de impeachment, um processo de prisão, escândalos, o dólar vai para R$6. Então, o orçamento que ela te passou já se foi. Então, ela vai ter que trabalhar ali sempre com uma margem, né, de risco, que é natural, né, do negócio, até esperado, que é esperado, mas, assim, diminui o quê? O lucro da empresa. Diminuindo o lucro da empresa, você afeta diretamente o quê? Compromissos assumidos, crescimento da empresa, né, melhorias de salários e condições dos empregados. Então, obviamente, essas ações negativas políticas interferem e trazem grandes prejuízos para as empresas também. Os funcionários de uma empresa que está numa recuperação judicial correm o risco de serem demitidos para conter os gastos, né, diminuir? Bom, o plano de recuperação ele não prevê a proibição de demissão, né? O que nós temos aí é mudança de cenário. A empresa, quando ela entra numa recuperação judicial, nós temos que analisar ela o quê? Os funcionários hoje ativos. Então, esses funcionários ativos, ao serem demitidos, eles fazem jus a receber todas as suas verbas rescisórias. Então, isso, a recuperação judicial não impacta a empresa nesse sentido. A recuperação judicial vai impactar naqueles processos que estão em fase de execução trabalhista. Entendi. Então, então, a gente tem dois cenários. O primeiro, das pessoas que estão trabalhando, que ao serem demitidas vão receber suas verbas rescisórias normais. Caso elas ingressem com processo judicial
esse processo chegando na fase de execução, ele vai ser inserido na fase de recuperação judicial. Entendi. E as execuções que já estão em andamento, elas já vão estar dentro do plano de recuperação. Então, não existe proibição da empresa demitir. De repente, a demissão pode ser até uma forma, como você falou, realmente da empresa fazer uma reestruturação. Na maioria das vezes, eu não indico isso para a empresa, porque dependendo do quantitativo de funcionários... E do tempo que eles estão na empresa... caso, só o pagamento de rescisão já... Pode piorar ainda mais. Pode piorar. Então, caso ela opte pela rescisão, eu sempre oriento no sentido de buscar fazer um acordo ali junto àqueles colaboradores para tentar ter um menor impacto, tanto para o colaborador, né, que pode ficar ali... À espera do milagre. E para a empresa que consegue, de alguma forma, ali criar mecanismos de economizar naquele momento difícil. Tá aí. Olha, a gente tem algumas perguntas que vão entrar no nosso telão aqui, para que o Herbert responda e tire essas dúvidas. Vamos ver a primeira. Quais são os principais sinais de que uma empresa deve pensar em pedir recuperação judicial? Bom, a empresa ela passa a analisar esse pedido de recuperação quando ela verifica que o seu ativo, né, já não consegue ou está ficando limitado a cobrir o seu passivo. Esse ativo é tudo que entra, seja lucro, custo, tudo que entrou de dinheiro. É o faturamento. Ok. Né? A gente vai analisar o faturamento no modelo geral. Uhum. Né? Então, se uma empresa, por exemplo, ela fatura R$200 mil mês e todo mês ela paga ali 180 mil, ela já não está tendo lucro. Uhum. Provavelmente ela já pode estar entrando numa colisão ali até de pagamento dos seus impostos, e aquilo ali vem se tornando situações recorrentes. E aí chega um momento que aquele passivo dela ultrapassa o ativo. E para isso acontecer é muito rápido. Muito rápido. Num gargalo desse já. Exatamente. De R$20 mil de limite, né? Porque a empresa ela não pode parar. Né? Agora, nesse caso, o ativo é 200 mil e o gasto passivo é 180. Eu, antes de esperar chegar do copo transbordar para solicitar uma recuperação judicial, existem outros mecanismos que a empresa pode requerer? Sim, a recuperação judicial ela deve ser sempre encarada como a última opção ali para a empresa. Uhum. Por que como a última opção? Porque durante a trajetória da mesma, a gente tem outras formas de fazer com que aquela empresa economize. Né? Vou dar alguns exemplos. Sim. Impostos. Muitas empresas hoje pagam impostos errados, de maneira errada. Uhum. Sofrem bitributação, ou seja, ela paga um imposto, ela paga 2 vezes. Sim. Né? Eu mesmo já peguei alguns clientes que pagam ISS, que é um imposto municipal, 2 vezes. Ele paga no município que ele é a sede da sua empresa e, às vezes, ele acaba pagando também ou por um erro na hora da emissão da nota, ou de alguma coisa que ele faz no sistema da emissão, que ele acaba tributando novamente no outro município. Porque o ISS ele tem que ser tributado no município da prestação do serviço. E, às vezes, por um erro na emissão da nota, ele também acaba tributando para o local onde é a sede dele. Então, ele paga 2 vezes esse imposto. E, às vezes, passa despercebido. Além disso, tem outros tipos de produto, principalmente empresas que trabalham com fornecimento, que compram muita matéria-prima, que esse produto que ele está comprando já sofreu a tributação lá na fonte, quando ele comprou. Uhum. E, às vezes, quando ele traz, principalmente quando são produtos de fora do Estado, quando ele entra no Estado, ele sofre nova tributação. Tem produto que já sofreu a tributação na fonte, quando ele reutiliza esse produto aqui para fazer o material, na realidade, fazer o produto dele, ele tributa novamente. De novo. Então, tem muita... É isso que essa reforma a reforma tributária tende a resolver? Parte, sim. Uhum. Né? Porque, assim, a questão... Nós temos hoje muitos impostos, a realidade é essa, né? Impostos descentralizados, né? Nós temos impostos hoje da União, impostos do Estado e imposto municipal. E acaba que esses impostos possuem o quê? Conflitos. Uhum. Principalmente quando a gente trata de produtos que circulam no próprio país. Então, nós temos produtos que, ao entrar
no Rio de Janeiro, eles sofrem uma incidência de carga tributária maior. Por isso que nós temos algumas empresas que hoje elas possuem, né, a sua cadeia de fábrica, de distribuição em outros estados. Por quê? São estados com tributação menor, com isenção de determinados produtos. Por isso que a pessoa compra uma coisa aqui no Rio de Janeiro e o estoque está lá em Santa Catarina. Exatamente. Aí, mas é aqui, a central das lojas é aqui, não, mas o depósito está lá, vai vir de lá para cá. Exatamente. Então, assim, aí já é uma análise realmente tributária, né, que muitas empresas também não procuram, tá? E isso tem um detalhe importante, porque você imagina uma empresa que está num momento de dificuldade financeira e procura uma assessoria jurídica ou contábil especializada nesse assunto, e ela pode rever os seus impostos que ela pagou em atraso dos últimos 5 anos, com apenas uma formalização de documento junto à Receita Federal. E aí, dependendo do regime tributário que essa empresa se encontra, ela recebe no próximo mês já aquele crédito tributário. Então, ao invés de você, de repente, pagar 20 mil de imposto no mês seguinte, você tem esses 20 mil de crédito. Então, são 20 mil que sobra no seu caixa. Um ajuste, né, pequeno, mas com grande resultado. Mas com grande resultado. E que, às vezes, resolve o problema daquela empresa. Sim, sim. Uma outra situação, processos trabalhistas. Né? Hoje, muitas empresas sofrem, né, com a questão de processo trabalhista. Por quê? Porque, às vezes, internamente, ela não se organiza. Né? Às vezes, quando ela, na sua estruturação, desde a sua fundação, às vezes pela escolha de um KNAI errado, de colocar ali como atividade principal e tudo mais, ela vai sofrer uma incidência de tributos e encargos maior do que ela deveria receber, né? Às vezes por uma desorganização interna em relação ao arquivo de documentos, né? A estruturação ali do organograma de funcionários. E depois no próprio processo judicial. Hoje, o TRT, né, os Tribunais Regionais do Trabalho, eles possuem uma forma da empresa reunir, tá, todos os seus processos trabalhistas em fase de execução, tá, levar ao tribunal e oferecer, trabalhar ali junto ao tribunal, uma metodologia de fazer a quitação dessas execuções. Então, ao invés da empresa ficar ali sofrendo por cada execução, ela consegue reunir isso ao tribunal e junto ao tribunal, olha, tribunal, eu vou pagar aqui por mês 10 mil reais. Vai lá no tribunal, deposita esse dinheiro e dentro daquela relação de processos em fase de execução, o próprio tribunal organiza a distribuição daqueles pagamentos. Isso evita com que as empresas sofram penhoras, né, de uma hora para outra. Porque o processo, quando ele vem para penhorar, ele penhora tudo que tem na conta. E, às vezes, pega o empresário totalmente desprevenido. Verdade. Então, quando você se organiza como empresa, traz essas execuções para o tribunal, faz essa parceria com o tribunal, você evita esse tipo de preocupação da penhora e, consequentemente, você consegue fazer um fluxo do seu caixa que você já sabe, olha, todo mês eu tenho que depositar 10 mil lá. E você não fica naquela correria de diversas execuções e fazendo pagamentos que ultrapassem esse valor. Então, você se organiza de forma estratégica, né? De um lado, recuperando tributos para trazer dinheiro para o seu caixa, né? E com um acordo trabalhista, na fase de execução, de manter um cronograma fixo de desembolso, fazendo ali todo o seu planejamento de provisionamento futuro. Tá aí. Vamos mais uma pergunta aqui. Cadê? Tá aí, ó. Quais são as etapas importantes do processo de recuperação judicial e quanto tempo isso geralmente leva? Bom, as etapas importantes é o início, né? Que é a gente trazer e entender a realidade da empresa, conseguir classificar ali tudo que você possui de débitos, né? Demonstrar ao juiz quem são os seus credores. Colocar as claras, né? Colocar as claras. Inclusive, né, o que a gente ainda não comentou até agora, que todo processo de recuperação judicial é nomeado um administrador, que é a pessoa que fiscaliza e acompanha aquele processo de recuperação judicial.
Por isso, quando eu falei, não adianta você apenas apresentar um plano de recuperação. Você tem que apresentar um plano de recuperação. Esse plano de recuperação ele tem que ser sólido, ele tem que demonstrar que ele tem eficiência, ele tem que ser aprovado e durante esse processo de recuperação, você não pode deixar atrasar prestações. Porque tem um administrador que fiscaliza, né, o seu plano de recuperação judicial e fiscaliza como está a sua saúde financeira. Até para não esquecer de nada, não deixar nada passar. Até para a gente evitar aquela situação que nós falamos anteriormente também, do empresário utilizar a recuperação judicial como uma estratégia de organizar não organizar, mas de colocar dinheiro no caixa dele, se utilizando indevidamente da recuperação judicial. Agora, quanto tempo leva? Algumas empresas muito grandes podem demorar um pouco mais. Exatamente. Né? Por quê? São etapas, né? E varia muito em relação à quantidade de credores, né? Você, às vezes, tem credores descentralizados. Dependendo do ramo de atividade da empresa, ela vai ter credores espalhados a nível Brasil. Então, esses credores eles precisam ser intimados, eles precisam se manifestar, tem que ocorrer a assembleia de credores. Então, a questão da gente delimitar um prazo de duração se torna complicado em relação a isso, né? Mas ele acaba se tornando um processo seguro desde que ele preencha os requisitos. Então, para a empresa, ela estabiliza economicamente. Para o credor, ainda mais se ele mantiver uma relação comercial com essa empresa, ele tem a certeza que o crédito dele lá, né, no futuro vai ser quitado, mas que se ele manter essa relação comercial, ele vai receber. Que a partir do momento que ele deixa de receber, ele pode ele mesmo denunciar na recuperação judicial que a empresa não está cumprindo com ele e o juiz ir lá, inclusive, acarretar a falência dessa empresa. E acredito eu que essa possa ser o ponto da nossa próxima pergunta. Joga aqui para mim. Qual a diferença entre recuperação judicial e falência? E quando uma empresa deve escolher entre um ou outro? Primeiro, vamos falar da diferença. A recuperação judicial, acho que já ficou bem explicado aqui. Agora, qual a diferença dela para a falência? Então, a falência é aquele momento que a empresa ela não possui condições alguma de se manter no mercado. É aquele empresário que já se desesperou, jogou a toalha, não enxerga mais luz no fim do túnel. Para ele, a empresa dele não tem mais solução, né? Então, isso é um processo judicial. Os credores, inclusive, como eu falei, eles podem requerer a decretação de falência da empresa, né? Mas quando decreta a falência, a empresa não vai pagar mais o que deve. Isso. A diferença principal é essa, tá? Na recuperação judicial é apresentado um plano para garantir o pagamento dos credores. Na falência, já se declara que aquela empresa não vai ter dinheiro mais, que ela é insolvente, ela não consegue mais pagar ninguém. E aí, como é que funciona? Diferente da recuperação judicial, o juízo na falência, ele declara uma massa falida, né, que reúne todos os bens que aquela empresa possui, se possuir bens, né? E qual é a consequência negativa para aquele empresário? Ele não consegue mais exercer atividade empresarial até que o juiz que decretou a falência libere ele desse ônus. Nossa, então tem uma consequência pior ainda, né, dos funcionários e credores daquela empresa que decreta a falência, que é a impossibilidade de se abrir um outro negócio. Um outro negócio. Que permitiria a abertura e criação de novos empregos e novos contratos com fornecedores. Exatamente. Aquele empresário, ele perde essa prerrogativa. Porque na falência, o juízo reúne todos os bens que aquela empresa deixou, se deixou, né? Aqueles bens vão a leilão. Então, se a empresa tiver prédios, carros, terrenos, equipamentos, tudo isso vai a leilão. Tudo vai a leilão. Apurados os valores, recebidos esses valores em juízo, são pagos os credores. Se aquela massa falida, aqueles bens do falido, ele conseguir pagar todos os credores, o juiz extingue aquela massa falida e extingue aquela obrigação, né, do empresário falido de não poder mais abrir uma empresa. Pagou tudo, ele está liberado. Ele está liberado. Agora, se não pagar,
esse cargo ele não consegue mais assumir até que seja lá pago todos os seus credores e suas obrigações. Agora, desculpa. Então, assim, é muito negativa para o mercado a decretação da falência de uma empresa. Porque você está demonstrando claramente que aquela empresa ali, ela não vai quitar, não vai honrar compromisso com ninguém, né? Esse é o maior medo dos funcionários. Dos funcionários, do geral, né? Dos funcionários que, às vezes, trabalharam a vida inteira para aquela empresa, né? Colocaram ali raízes, criaram ali uma certa relação. Então, assim, essas pessoas, se essa empresa não tiver nenhum patrimônio, né? Não tem o que era leilão, e aquele empresário também ele fica proibido de exercer outra atividade empresarial, ou seja, se ele não exercer uma outra atividade empresarial, ele não consegue mais gerar emprego, não consegue mais gerar lucro, e como que ele vai pagar essas pessoas? Sim. Você falou, eu ia te interromper para justamente trazer essa questão de como fica a empresa diante da sociedade, diante do mercado, não é nem com a decretação de falência, mas quando decreta a recuperação judicial, como é que ela fica? Não, com a recuperação judicial, tudo depende da maneira que o plano de recuperação dela é elaborado, né? Porque hoje a maioria dos empresários, eles vivem praticamente com faturamento, né? Com faturamento que eu digo assim, uma relação comercial, se eu compro insumos para o meu produto, na maioria das vezes eu não pago aquilo à vista. Eu crio uma relação comercial no qual eu vou ter crédito no mercado, né? E aquele fornecedor ele vai deixar eu pagar com 30, 60, 90 dias. Então, quando a recuperação judicial ela possui um plano bem elaborado, aprovado, que esse fornecedor ele se sente seguro, ele continua fornecendo para essa empresa. Então, a empresa, quando ela consegue demonstrar para a sociedade no geral, clientes, né, compradores dela ali, grandes redes, né, que ela está sólida, que ela realmente está se estruturando, que ela é séria, que ela quer permanecer no mercado, a recuperação judicial é muito bem vista nesse sentido, né, de ser aceita que, olha, o cara é um momento ali transitório, né, um momento que ele passou por dificuldade. Que qualquer empresa pode passar, né, quem é empresário vive com isso diariamente, mas que ele, diferente de deixar a coisa, abandonar o barco, né, e partir para o lado da falência, ele está buscando um mecanismo jurídico legal, né, perfeito, escrito em lei, para poder se recuperar e honrar os seus compromissos. Então, ele não deixa os seus credores... Ele não fica manchado no mercado. Não fica manchado. Ele pode mostrar... Isso aí ele está demonstrando, olha, eu tenho força, eu acredito no meu negócio, vamos comigo, né? Diferente daquele cara que abandona o barco e daqui a pouco está sendo decretada a falência dele. Tá aí, gente. Que papo, hein? Que mergulho nessa realidade empresarial que a gente, direta ou indiretamente, está envolvido. Herbert, diz pra gente suas redes sociais ou contato, quem quiser tirar dúvidas e falar com você. Bom, tem o meu Instagram. Sim, pode falar para essa câmera aqui. HCesar _ADV. E tem também o escritório, né, o 21 98134 9250. E a gente atende a nível Brasil, a gente está aberto a qualquer solicitação de dúvidas e esclarecimentos. Herbert, muito obrigado. Você tirou várias dúvidas, esclareceu bastante. Cara, parabéns. Obrigado. Parabéns pela trajetória.